essa parte que o senhor fala de ter essa experiência do lado de lá, isso deve ter sido uma dificuldade para os advogados dos seus presos. Você sabe o que ele vai, você já sabe o que ele vai fazer, você se antecipava no inquérito e aí o cara fica na Não mão, é. né? O que eu acho é o seguinte, eu vejo muito delegado, muito policial que entra e ele não tem essa visão da defesa. Exato. Então, Só sabe, só foca no cara. Exemplo, o policial militar tem que ter muita visão da defesa. Por exemplo, não adianta você prender alguém, mas prender com algum tipo de vício, com algum tipo de problema. Porque isso tudo vai ser analisado lá depois por um advogado criminalista. É munição para ele. É munição. Então a gente fazia de uma tal maneira. E tem outra coisa que eu fazia, que eu vou dar um recado para algum policial civil que está nos assistindo, ou você, policial militar, eu vou te ensinar uma dica importante. O que acontece? O policial militar, ele prende muitas pessoas. E ele prende, volta para trabalhar, vai mais flagrante. E aí, ele é chamado depois de meses no fórum para ser ouvido. Pires, o policial chega na audiência, ele se confunde. Porque são vários flagrantes parecidos, que é o flagrante de tráfico. Patrulhamento, do tráfico. Então, o que eu fazia? Quando eu fazia o meu flagrante, eu sempre fazia uma folha a mais e eu dava para o policial militar a oitiva dele. Que é o mais importante para o depoimento. Eu dava e falava, olha, guarda isso, porque quando você for ouvido lá no fórum, você pega e leia. Exatamente. Porque se você não fizer isso, você faz um flagrante bem feito, mas o policial militar ou o policial civil, quando ele vai no fórum, se ele cometer um erro, uma interpretação que ele não se lembre, Exato. porque eu dou uma dica aqui para o policial, quando você vai para o fórum, e você tem dúvida, é melhor falar para o juiz, olha, doutor, eu estou com dúvida, faz muito tempo. Demorou demais. Porque quando você tem dúvida e você quer falar para o juiz, não, foi assim, é tudo que o advogado criminalista quer. Ele vai ver que passou ali um pouco do papel, ele já vai falar, opa. Então eu tinha essa preocupação de entregar para o policial militar a oitiva dele. Isso lá atrás, Lá né? atrás. E eu dava uma cópia do boletim, falava, guarda para você não cometer nenhum equívoco, porque senão vai beneficiar quem? O criminoso. Criminoso. Eu falo para o senhor com bastante experiência nessa parte. A gente entrou na polícia lá 29 anos atrás, era uma coisa, mas já tinha uns policiais que era mais da pegada mesmo, caveira, o cara já tinha uma pastinha na época. Hoje é tudo no celular, mas eu tinha uma pastinha com todos os BOs, data, como foi, um breve texto ali e a cópia do depoimento. Isso a gente fazia. Hoje todo mundo faz no celular, guarda na nuvem lá e tal, já guarda o número do processo do dia que vai depor, porque faz uma diferença absurda. Por que eu falo isso? Hoje em dia eu não sei se acontece mais, mas eu cheguei a depor há 7 anos atrás, mais ou menos, eu fui depor de uma ocorrência de 97. Então como é que você vai lembrar? Mas eu não lembrava de nada. E a juíza olhou pra minha cara e falou, você não lembra, né? Eu falei, infelizmente eu não lembro, fazem muitos anos, né? E aí não era nada de tão grave assim. Eu sei que o autor do crime estava lá, mas já era um senhor. E aí passou. Hoje em dia eu acho que não demora tanto mais. Mas essa parte de guardar o BO, guardar o histórico é bom demais. Outra coisa importante, que eu faço um alerta para quem está nos assistindo, é que a questão da garantia do preso, do criminoso, aumentou demais. Mudou muito isso. Mudou muito. Então, tanto o policial da ativa, ou você que quer entrar na polícia, você tem que saber muito do direito, porque hoje você pega advogados com boa formação, ele leva processo pro policial. Então o policial reverte ainda. Então o policial tem que ser aquele cara vocacionado, aquele cara que vai para cima, mas ele tem que saber aonde ele põe a mão dele, porque senão aquilo reverte na justiça. Exatamente. E vou te dizer mais. De ver isso. Eu faço algumas palestras em faculdades e tem algumas reuniões com os grandes escritórios de advocacia criminal. Então, você imagina, um escritório de advocacia que tem clientes que pagam muito, eles pegam o inquérito e o processo, Pires, eles vão analisar com uma lupa, palavra por palavra, detalhe, eles querem achar defeito,
querem achar um erro que o profissional cometeu. Então, não adianta você fazer uma super prisão e você falhar em alguns procedimentos, e aí o advogado vai quebrar Ele já vai nesse todo intuito. aquele trabalho feito que demora. Para o policial prender, ele se arrisca, ele põe a vida em risco. Vai para a delegacia, demora. A Polícia Civil, aqueles papéis que não terminam mais. Aí você pega um advogado habilidoso, ele vê um defeito. Fala, aqui eu peguei. E ele faz o quê? Ele vai em cima do defeito. Então hoje, com esse garantismo, e digo mais, todo policial civil, todo policial militar, você tem que ir no Google e ler de ponta a ponta a Lei de Abuso de Autoridade de 2021. Isso é um divisor de águas, Pires. A Lei de Abuso de Autoridade, eu tenho policiais que eu entrevisto, policiais que eu conheço, que nunca leram a Lei de 2021. Aquilo ali é uma arma para o advogado criminalista. Porque a lei ela é muito complexa e ela coloca, Pires, detalhes de trabalho na área policial. Então, o policial tem que ter boa vontade e gana de prender, e você tem que saber muito sobre a lei de 2021, que é a Lei de Abuso de Autoridade, e outras legislações, para você, depois não entregar de bandeja, que um bom advogado jogue todo o seu serviço no lixo, o cliente sai pela porta da frente e depois o policial vai puxar a corda. Tanto na corregedoria, como depois ele puxa a corda num processo. Exato. E eu sempre digo, o policial não é policial para puxar a corda. Exato. E digo mais, que eu não entendo o porquê que a Defensoria Pública, aqui eu vou falar de uma instituição que eu participei. Quando foi criada a audiência de custódia, o preso em flagrante, ele vai lá para mentir. Todo preso, você chega lá no fórum, para um juiz que pergunta: o senhor foi bem tratado pelo policial? Primeiro ele começa com o policial militar. O senhor foi bem tratado pelo policial? Ele vai falar o quê? Que foi? Não vai. Com certeza não. Ele vai falar: olha, o senhor apanhou? O senhor bateram no senhor? Eu acho que essa lei que o senhor falou de 2021 e a audiência de custódia, desde quando foi criada, 2015, já veio nessa vibe de já protecionismo total. Aí eu quero fazer uma crítica à Defensoria Pública e eu quero fazer uma crítica também aos policiais que estão em cargo eletivo e que não mexem o dedo na ferida que eu vou contar. Porque eu conheço muitos policiais da ativa, lá no meu programa Operação de Risco, a gente entrevista, eu conheço centenas do Brasil inteiro. E muitos reclamam, eu estou segurando uma corda porque o preso na audiência de custódia mentiu. Exato. Mas eu pergunto, e a Defensoria Pública, quando o policial, por exemplo, quando o preso alega na audiência de custódia que ele foi, de alguma maneira, agredido fisicamente ou emocionalmente, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, o juiz ele é obrigado a expeça-se ofício para a corregedoria. E aí, eu fui na corregedoria da Polícia Civil conversar com um delegado que foi da época que eu trabalhei na delegacia de Suzano. E eu queria entender para ele qual o tipo o que dá esses inquéritos. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, chega aqui, conta o policial civil, inquéritos que você teve que instaurar sobre denúncias de maus tratos e de agressão. Ele falou, olha, Lordela, vou ser sincero para você, a grande maioria dos casos não existe prova nenhuma contra o policial e eu peço arquivamento. Tá bom. Mas o preso tem que responder pela mentira que ele conta. Então, é isso que essa tecla E digo mais, além de responder criminalmente, Pires, deveria a defensoria pedir uma indenização para o policial. Então o policial fica segurando corda, tem que pagar advogado, e eu não vejo a preocupação de proteção da classe policial com as mentiras contadas na audiência de custódia. E o senhor não está nem falando de defesa do policial em todos os casos. O senhor está falando do caso específico, que não é muito difícil de se fazer isso, né? Não é difícil. E digo mais, para mim é função de quem? Da própria Defensoria ou do Ministério Público. Porque o Ministério Público ele está lá para zelar pelo bom direito
Então o policial se livra, por exemplo, da corregedoria ou de um processo, mas tá bom, mas e o prejuízo emocional? Então. E a preocupação que ele ficou, noite sem dormir? Então, eu acho que criar audiência de custódia, ok, mas o ladrão, o vagabundo, quando mente, ele tinha que ser respondido. E não é. Por Não isso é. que ele vai mentindo. Não é. E eu falo com experiência de causa, eu sei o que é deitar e não dormir direito por um problema assim, de uma mentira que foi contada numa audiência e você ficar meses, às vezes, respondendo e preocupado e trabalhando na rua preocupado com o que pode acontecer. Eu já passei por isso e seria uma coisa muito boa que os nossos políticos poderiam mexer nessa ferida aí, que não é tão difícil assim. Não, eu acho o seguinte, eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Que seja para todos. Então deram todas as garantias para os presos, ok, mas e a garantia para o policial? E aí, como é que fica? Então, eu acho que não é bem por aí, e isso precisa ser remodelado, porque daí eu entendo que o preso começa a perceber que não está colando e ele tem que pagar. E hoje está assim, porque já o preso entenderam. paga o advogado. Pois é. Mas ele não paga a indenização para a polícia. Então não é por aí. E vou te ser sincero, tem um delegado ainda amigo meu na ativa que ele fala para mim, Lordelo, qualquer preso, o preso falou mal de mim no fórum, e eu fico sabendo, eu já faço um BO, instauro inquérito. Eu vou para cima. E tinha que ser assim no Brasil inteiro. Tinha que ser automático. Automático. Exatamente. A máquina já tinha que funcionar. Então, o próprio juiz deveria falar. Antes dele falar para o preso, o senhor foi agredido, o senhor foi bem tratado. Ele vai falar, olha, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, mas entenda que tudo que o senhor falar, o senhor pode responder por isso. Mas não, eles só ficam querendo saber. Teve uma audiência de custódia, que ficou famosa nas redes sociais, aonde a juíza se preocupou que o preso estava com frio. Eu vi. E aí ele pediu uma jaqueta para o preso. Então... Café. Então, no Brasil, quem é desamparado é a vítima. A vítima é desamparada. A vítima é totalmente desamparada. Absurdo, né? A vítima não tem advogado. A vítima não sabe nem os seus direitos. Exato. Eu me recordo, quando eu trabalhei como delegado, eu falava para as vítimas dos direitos dela para ela correr atrás. Então, a vítima não tem direito e o policial está desguarnecido. Então, nós precisamos mexer nesse sistema jurídico e garantir, por exemplo, o que o americano faz? Na hora do juiz estabelecer uma pena nos Estados Unidos, ele tem muita preocupação com a vítima, para saber o estado emocional, para saber a situação financeira, para saber se teve ressarcimento. Então, a dosagem da pena está muito voltada... Isso, e digo mais, tem situação, na hora de soltar um preso, que o juiz chama a vítima e pergunta, o senhor se sente confortado se eu soltar a vítima? Que é soltar o réu, um réu que já está quase em fase de cumprimento. E às vezes a pessoa fala, não me sinto, eu estou com tratamento por causa dele. Então aqui no Brasil está muita preocupação com o direito de averiguado e de suspeito. Agora, policial e vítima, eu acho que é um desamparo.